primeiro ponto para você resolver seus testes de unidade com métodos de extensão. Cada extensão que você cria tem que ter seus próprios testes. Então, assim como você faz com qualquer classe estática dentro do seu sistema. Se você tem um cara aqui que é toString PTBR, você quer saber se quando você passa a data ele está formatando no formato que você quer aqui, você precisa fazer um teste para isso. Então, não é que exatamente você está testando o toString com esse formato aqui. Não. Porque isso vem testado lá no .NET Framework, você não precisaria testar. Mas a sua extensão está mudando a forma como o toString funciona aqui para um formato específico. Então você precisa testar, você está invocando um método, passando um parâmetro. E esse parâmetro é variável, digamos assim, né? Está dentro de uma string que você criou aqui. É claro que esse exemplo é um exemplo muito simplório. Então é mais fácil de testar. Mas toda vez que você cria classes estáticas com métodos estáticos, você precisa obrigatoriamente criar testes de unidade separados só para esses métodos estáticos. Sejam eles métodos de extensão ou não. Lembrando que o que marca ele ser de extensão é ele ser estático e ter esse this aqui. Ó. Se você marcar essa palavra-chave aqui, ele vai assumir que é um extension method. A dificuldade que você tem com o método de extensão é a mesma que você tem usando classes estáticas. Né? É a mesma coisa. É uma coisa comum de se criar? Não é. Não é uma coisa usual. Apesar da gente ver muito por aí. Você vê demais, até com certo exagero. Não é muito legal. Primeiro, porque você diminui a testabilidade do código, como você já pôde observar aqui. Segundo, que não é sempre que a gente precisa necessariamente criar um método de extensão. Tem aplicações muito específicas. Métodos estáticos também, a mesma coisa. Tem aplicações específicas, cenários muito específicos. Assim como tem também para métodos private, tem seus motivos de existir lá. E a gente superutiliza esse tipo de recurso. Então toma muito cuidado. Você criou um estático, você precisa ter teste naturalmente para ele. E aí a gente vai para o nosso segundo ponto. Quando você usa um método de extensão, você obrigatoriamente vai ter que transformar o seu teste de unidade num quase teste de integração. Claro que dentro do conceito de teste de unidade que a gente usa aqui no canal, que é teste de unidade testa métodos. Então se você tem um método estático que você chama dentro da sua classe, dentro do seu método, naturalmente você vai ter que testar duas classes, você vai ter que chamar, porque você não pode trocar essa dependência. Então você acaba meio que fazendo um teste de integração. Aí a gente precisa tomar alguns cuidados. Essa é a grande importância de você fazer teste de unidade para a sua classe estática. Quando você for chamar o seu método de extensão lá, você até pode consumir ele, só que você ignora o funcionamento. Ou seja, eu preciso fazer com que ele funcione, mas eu não quero saber exatamente o que ele vai retornar. Você já vai gerar um valor, vai configurar o seu teste ali de forma que o seu método retorne o valor que você quer sempre igual. Porque você não vai precisar testar condições para ele funcionar. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui que eu acho que fica um pouco mais fácil de entender. Né? Se a gente pegar aqui, ó, eu criei um outro teste aqui embaixo. Que é esse cara aqui, ó. Ele usa o mesmo getValue. É a mesma dinâmica que tem no outro teste. Porém, ele tem uma pequena diferença. Quando a gente chama aqui o getValue, eu não vou ficar me preocupando se o getValue vai funcionar do jeito que ele deveria ou não. Eu simplesmente vou gerar um dado específico, vou colocar esse dado dentro da aplicação para que o getValue funcione. Então, no nosso exemplo aqui, ó, eu vou criar um stub, que não é um mock, né, um substituto, como é o mock, só que é um substituto de estado. Eu vou trocar um objeto de estado dentro da minha aplicação aqui. Ó. E o Configuration Builder, que é o cara que gera o iConfiguration para você quando a sua aplicação sobe, ele tem um recurso aqui, ó, que é esse método de extensão também, que é o Add In Memory Collection. Então você pode imputar uma coleção de chave e valor aqui, um dictionary, né, dentro da memória, para que você crie uma simulação de um iConfiguration. Então você não precisa do arquivo físico, lembrando que o seu teste de unidade não pode ir ao disco,
para pegar a informação, porque senão ele fica suscetível a erros. Então, o Configuration Builder ele oferece esse recurso de carregar em memória. Para fazer o teste, eu vou ter que usar esse recurso aqui, ó. E aí, volto de novo a reforçar o que eu falei antes. Importante entender como as coisas funcionam, porque esse é um recurso de tecnologia, é um recurso do framework. Então, se você souber como funciona, você consegue manipular ele a seu favor e testar as coisas do jeito certo. Então, ao invés de ficar se matando para testar o getValue, você só faz ele funcionar. Então, como eu faço ele funcionar? Eu adiciono aqui um stub de iConfiguration em memória, dou um build e crio uma instância aqui de iConfiguration, ao invés de criar um mock. Não fica se matando para criar mock aqui. Faz ele funcionar. E aí eu injeto ele aqui, do mesmo jeito como eu injetaria qualquer outra coisa. E aí ele vai rodar. Vamos rodar esse teste aqui para a gente ver. Ó. Então estou colocando aqui, ó, fim da promoção. Dezembro de 2022, né, 1 de dezembro aqui, ó, e a data de criação do pedido é menor. Então, ou seja, ele em teoria vai passar lá naquela regra e ele vai retornar true aqui, ó, porque ele é válido para a promoção, né, porque a data de criação do pedido é antes do fim da promoção. E aí, se a gente olhar aqui o teste, ó, o teste passa. Então, eu estou manipulando a forma como o iConfiguration funciona para poder fazer o teste. Ou seja, quando você for fazer o teste de algum método que usa um método de extensão, que usa um método estático, é a mesma coisa. Você obrigatoriamente vai ter que fazer ele funcionar de algum jeito.